Um dos argumentos usados pelos dispensacionalistas contra um cumprimento no primeiro século do Sermão da Oliveira, em Mateus capítulo 24, é a alegação deles que somente uma tribulação mundial poderia dar significado aos eventos proféticos. Larry Spargimino argumenta que os preteristas sentem-se biblicamente justificados em concluir que nada mais que um desastre no primeiro século sobre Jerusalém é necessário para satisfazer os requerimentos dessas predições. Spargimino está assumindo a validade de sua posição futurista e então usando-a como seu paradigma interpretativo. Spargimino já considerou que a primeira vinda de Jesus aconteceu no primeiro século no mesmo pequeno país de Israel. Jesus nem sequer nasceu na capital da nação, mas na pequena cidade de Belém, em Mateus capítulo 2, versículo 6. Seguindo a lógica interpretativa de Spargimino, Jesus deveria ter nascido em Roma, o centro do mundo conhecido do primeiro século. O nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus foram eventos locais. Seu nascimento foi testemunhado por alguns pastores, sem nome, que por acaso estavam no campo naquela noite, em Lucas capítulo 2, versículo 8. Somente Simeão encontrou Jesus e seus pais no templo e o reconheceu como o Salvador prometido de Deus. Após isso, Jesus apareceu por um momento passageiro no templo quando tinha 12 anos de idade. Não o vemos novamente até que tenha aproximadamente 30 anos. Em termos de uma audiência mundial, somente umas poucas pessoas viram a crucificação de Jesus. Seus próprios discípulos o desertaram em Mateus capítulo 26, versículo 56. Os apóstolos, não uma audiência televisiva mundial, viram Jesus subir em sua ascensão, em Atos capítulo 1, versículo 9. Mesmo assim, todos esses eventos locais tiveram importâncias cósmicas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Um evento restrito a um local do primeiro século teve implicações mundiais. A natureza local de um evento não obscurece sua importância. Sabemos mais sobre a destruição de Jerusalém do que sobre Jesus nas obras de Joséfo. Spargimino quer que creiamos que somente uma conflagração mundial, uma tribulação global, satisfaz as demandas do Sermão da Oliveira em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21 e Apocalipse. Tolice! Na realidade, faz mais sentido crer, juntamente com o que sabemos sobre aqueles judeus do primeiro século que conspiraram para matar Jesus, Atos capítulo 2, versículo 23, que somente um evento do primeiro século, antes de 70, está em vista, porque puniu o mundo pelo que somente uma geração de judeus fez. Em meu debate com Thomas Ice na conferência da American Vision em maio de 2006, ele tentou o mesmo tipo de lógica em sua declaração de fechamento. Ele tentou estabelecer o caso que, visto que a grande tribulação é comparada com o dilúvio, e o dilúvio foi global, então a tribulação deve ser global também. Primeiro, o texto de Mateus capítulo 24 nos diz que o evento não seria global, seria confinado à Judéia, em Mateus capítulo 24, versículo 16. As pessoas poderiam escapar da conflagração fugindo para as montanhas a pé. Isso dificilmente seria uma descrição de um evento mundial. Segundo, existem várias pessoas que não creem em um dilúvio global, que sustentam uma grande tribulação futura global. Aparentemente, eles não veem a lógica da posição de Tommy. Terceiro, a Bíblia compara uma conflagração ardente local com o tempo dos dias do Filho do Homem, em Lucas capítulo 17, versículo 26, que creio ser uma referência ao julgamento vindouro de Jesus na destruição do templo e a cidade de Jerusalém em 70. A seguir, dirigiu-se aos discípulos:
Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Mateus capítulo 24, versículo 26. Não vades, nem os sigais, porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Mateus capítulo 23, versículo 36 e Mateus capítulo 24, versículo 34. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Mateus capítulo 24, versículo 16 a 20. Lembrai-vos da mulher de Ló, em Lucas capítulo 17, versículo 22 a 32. Os paralelos com Mateus 24 são notáveis. Observe as duas histórias do Antigo Testamento usadas. O dilúvio de Noé, que veio e destruiu a todos, e o dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A destruição de Sodoma foi local e, todavia, é usada para descrever a grande tribulação. Observe a linguagem abrangente. E destruiu a todos, isto é, todos aqueles de Sodoma, não todas as pessoas do mundo.